O maior desafio para o ser humano moderno ou pós-moderno, digamos, é colocar a mente no seu devido lugar. Esse ser humano que tem uma mente avantajada, uma mente que negligenciou o cerebelo, que negligenciou a intuição, o espírito, este ser humano atrofiado, que já não é mais natural na sua forma de recepção das coisas, dos eventos, dos acontecimentos, não consegue realmente deixar o espírito fluir, o espírito direcionar escolhas e viver plenamente. O ser humano hoje está encarcerado em sua mente por causa de sua mente. E esta mente cultivada de forma exagerada gerou a desgraça do próprio indivíduo e da sociedade como um todo. Então faz-se necessário colocar a mente no seu devido lugar. É uma questão de tudo ou nada. São séculos e milênios de desgraças sobre a Terra, porque as pessoas foram se tornando cada vez mais mentais e menos espirituais. Essa parte frontal do cérebro cresceu em demasia e o cerebelo estagnou. O cerebelo está encolhido. E o ser humano precisa do cerebelo como ponte para ainda captar as coisas espirituais. Se o cerebelo não funciona, existe um bloqueio, existe um impedimento para que o espírito se manifeste e mostre a sua vontade, para que a mente possa depois encontrar meios aqui na matéria grosseira mais densa para colocar em prática essa vontade. Cabe aqui ao cérebro frontal desenvolver os pensamentos e as palavras, mas a vontade, mas o intuito, mas a força precisa vir do espírito. Porque a vontade é uma vibração. Essa vontade precisa vir do núcleo, precisa atravessar a alma, precisa chegar ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos e onde são exteriorizadas as palavras, por fim. E todo esse caminho, ele está interceptado. Todo esse caminho está interceptado porque o ser humano confiou demasiadamente no intelecto. E assim o espírito foi negligenciado, foi colocado de lado. Quem quiser compreender melhor esta questão, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdruchin. Abdruchin explica muito bem nesta maravilhosa obra como foi se dando esse processo, como o ser humano foi enrijecendo. Ocorreu um enrijecimento da vida, porque falta hoje justamente esta fluidez que vem do espírito, esta circulação. Imaginemos um corpo onde o sangue flui, mas de repente em algumas partes do corpo se constituem problemas nas veias, de tal modo que o sangue não circule mais, como por exemplo uma trombose ou qualquer outro tipo de enfermidade. O que acontece? O sangue ele não consegue mais circular, não ocorre a oxigenação adequada do corpo, os nutrientes não são transportados e assim o indivíduo vai adoecendo mais e mais e mais por causa deste bloqueio. E assim é hoje a criatura humana espiritualmente. Ela está bloqueada. Esse excesso de mente subjugou o cerebelo, que estagnou, que retrocedeu. E agora não existe mais uma via de dupla mão. Não existe mais este vai e vem entre o espírito e a mente. Porque a mente interceptou tudo. O espírito está isolado, está enterrado, está soterrado, fraco, incapaz de se manifestar.
por causa justamente deste uso unilateral do raciocínio. E como modificar essa situação? Através de um esforço mental, pensando de forma contundente, se esforçando intelectualmente, lendo um monte de livros, enchendo a mente com mais informações? Este é o caminho? Não, de modo algum. O ser humano precisa agora, na verdade, mais do que nunca desacelerar a sua mente, para deixar que o Espírito recobre a força. É o que Jesus já há 2000 anos denominou de nascer de novo, quando ele disse para Nicodemos que o ser humano deveria nascer de novo. E Nicodemos disse: mas como pode um homem da minha idade voltar para o ventre da mãe? E Jesus disse: ora, és mestre aqui entre os judeus e não sabes dessas coisas? Então, o nascer de novo é o renascimento do Espírito, é o despertar, é o redespertar do Espírito adormecido. E este redespertar, ele se dá através do Espírito e não através da mente. Todos os esforços e os empenhos mentais contribuirão para um adormecimento ainda maior do Espírito, por mais bem intencionado que o ser humano esteja. Então é preciso conferir ao Espírito justamente esta autonomia, essa capacidade, essa faculdade, este direcionamento, este ordenamento da vida. Se conferimos ao Espírito espaço, porque tudo é uma questão de espaço, ele vai se fortalecer. O problema é que o Espírito hoje praticamente não tem mais espaço. Ele está esmagado, ele está reduzido, está bloqueado, está enterrado dentro do ser humano. E assim ele não consegue mais se fazer perceber. E é preciso colocar a mente no seu devido lugar. E não é a mente que deve se colocar no devido lugar, mas o Espírito. Na verdade, uma vez que o Espírito desperta, uma vez que o Espírito se faz perceber, ele passa a utilizar novamente este canal de dentro para fora, atravessando as cavidades da alma com a sua irradiação, chegando ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Este é o caminho natural. E colocar a mente no seu devido lugar, isso precisa ser efetuado de forma natural, de dentro para fora, e não através do próprio esforço mental. Se o ser humano buscar se espiritualizar através da mente apenas, vai dogmatizando cada vez mais a sua vida, a sua espiritualidade ou pseudo-espiritualidade. O que são as religiões com seus dogmas, com suas regras prontas e acabadas? Tudo isso é resultante deste excesso de mente, da mente que se super-avantajou, que se hiper-avantajou e esmagou todo o resto, não deixando mais nada transpirar. Falta transpiração dentro do ser humano. Ele não transpira espiritualmente. Pensemos neste exemplo fácil, a transpiração. Quando o ser humano está caminhando no sol quente e ele está com calor, o corpo transpira. E através desta transpiração, o corpo se refresca, porque o suor refresca o ser humano. E assim deve ser com o seu espírito. Um espírito atuante, ele refresca a vida. Ele redireciona as coisas. E permite ao indivíduo novamente ter uma visão própria, uma percepção mais profunda. Permite ao indivíduo ouvir a vida. Porque sem essa espiritualidade interior, o ser humano é surdo para a vida. Ele nada ouve, ele nada enxerga, é cego também. E vive de forma robótica em algum grupo, seguindo uma ideologia, uma doutrina, ou virando um leviano, um decadente, um depravado, por outro lado, se afundando nos vícios, na decadência comportamental, buscando satisfações baratas e passageiras, o que por sua vez gera a autodestruição.
Colocar a mente no seu devido lugar é hoje o maior desafio para este ser humano que se acostumou a ser mental apenas, que já não sabe nada da sua intuição, da vida interior, que perdeu a capacidade de sentir as coisas, mas apenas pensa, apenas cisma, apenas fica revirando em sua própria mente, como dentro de um baú cheio de bagulheiras e velharias. Assim a vida estagna, a vida retrocede. Conforme Abdrushim explicou, o cerebelo e o cérebro frontal, eles deveriam ser do mesmo tamanho, eles deveriam atuar de forma harmoniosa, mas por causa do uso unilateral deste cérebro frontal, ele se avantajou em termos de tamanho. E o cerebelo, ele se tornou estagnado, ele estagnou. E assim um bloqueio se estabeleceu, porque o cerebelo ele atua como uma antena que capta as coisas. Mas se esta antena atrofia, se esta antena não é mais colocada para atuar, para trabalhar, ela perde a capacidade de captação. Como uma antena que oxida, porque não é mais utilizada, não é feita uma manutenção, o ser humano precisa fazer constantemente a manutenção da sua vida espiritual. E a manutenção se dá através da vigilância e da oração, conforme Cristo já explicou há 2000 anos. Não basta despertar uma vez, o ser humano precisa sempre estar promovendo a manutenção da sua vida espiritual, através da vigilância, através da atenção, através do silêncio, da calma, alcançando com isso a paz, captando boas irradiações. É através da captação das boas irradiações que o ser humano mantém o espírito ativo, atuante. E isso é necessário para que ele se mantenha eficiente. Tudo que não é utilizado atrofia. A partir do momento que a humanidade passou a cultivar apenas esse cérebro frontal aqui, o cerebelo foi atrofiando porque não foi mais utilizado. E agora o espírito está isolado dentro das pessoas. Essa ponte que é o cerebelo já não atua mais, porque as pessoas se tornaram robóticas na sua mentalidade, por causa da preguiça, da indolência, por causa da falta de boa vontade. Prevalece hoje uma má vontade camuflada, de caridade, de solidariedade e tantas asneiras existenciais que são verdadeiros modismos verbais que são utilizados para camuflar a decadência espiritual do ser humano. Um ser humano decadente que quer ser solidário, que quer ser caridoso, que fala de empatia, etc. e tal, mas são todos conceitos trabalhados apenas pelo cabeção. Não existe espírito ali. Uma, porque o espírito não precisa falar muito, o espírito é ação. Onde se fala demais é porque apenas a mente está atuando. O espírito já está completamente adormecido, cochilando profundamente. Então, colocar a mente no seu devido lugar é o que cabe ao ser humano. E somente é possível colocar a mente no devido lugar quando se confere ao espírito, a preponderância, o protagonismo. Se o espírito for protagonista no indivíduo, no ser humano, a mente será colocada no seu devido lugar naturalmente, de forma equilibrada. E quando falo colocar a mente no seu devido lugar, não é excluí-la, mas utilizá-la como um instrumento, para que o cerebelo possa novamente entrar em atuação, trabalhando corretamente como uma antena, captando as irradiações espirituais que são canalizadas através do espírito. Esse é o processo correto da formação dos pensamentos, das palavras, das ações, das atitudes. Uma vida plena somente pode se dar, apenas pode se efetivar
apenas pode se realizar se o ser humano tem o espírito desperto dentro dele, fluindo constantemente. Somente desta forma é que se pode ter uma vida plena. Do contrário, se vive de forma unilateral, apenas no cabeção, utilizando apenas a mente para julgar as coisas, e daí se cai nas contradições, e essas contradições vão gerando uma sociedade cada vez mais caótica, desencontrada e destrutiva, porque a sociedade humana hoje está se destruindo, porque os seres humanos estão cegos e surdos por causa deste excesso de mente que sufocou e soterrou o espírito, e é preciso colocar a mente no seu devido lugar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!